Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e no canal 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo 3027 4741. Esta noite nós temos a presença especial do jornalista Hélio Miqueleto. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. O jornalista Hélio Miqueleto vai substituir o nosso colega Tiago Frias, que no momento se encontra muito atarefado e não vai poder participar dos próximos programas. Então, vai ficar ao encargo dele a apresentação dos próximos programas do Arcano Celeste. Então, com a palavra, nosso amigo Hélio Miqueleto. Obrigado, Edu. Bem, no programa de hoje, nós então iremos falar sobre o sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que não pôde ser decifrado pelos seus magos e os adivinhos da corte, mas que foi revelado pelo Senhor através do seu profeta Daniel. Esta passagem está contida no capítulo 2 do livro de Daniel, dos versículos 31 a 35, e diz o seguinte: Tu és, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés e parte de ferro e a outra parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de ninguém e de nenhuma mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para grama, em eiras de estio, e o vento que as levou, e não se achou lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande montanha e encheu toda a terra. Dudu, em síntese, qual é o significado dos termos gerais dessa profecia de Daniel? O que significa toda essa... Então, boa noite a todos que nos assistem, né? Essa pergunta relacionada à profecia de Daniel, que justamente narra o sonho que Nabucodonosor não sabia interpretar e que mesmo os magos, os astrólogos, né, e os adivinhos da sua corte não conseguiam interpretar, o Senhor revelou a Daniel, né? E nesse sonho, então, a cabeça representa, então, uma era, os braços e o peito representam outra era, o ventre e as coxas, as pernas e os pés representam, esses quatro elementos representam quatro eras distintas da humanidade e também quatro dispensações religiosas, quais sejam a Igreja Antiquíssima, né? A Igreja Antiga, a Igreja Judaica ou Israelita e a Igreja Cristã, né? E também os elementos que compunham essas partes da estátua, qual seja o ouro, a prata, o bronze e o ferro, são representações dos amores ou princípios gerais que existiam nessas civilizações. Então, o ouro, por exemplo, representa o amor celeste, né? O amor que está acima de tudo para com o Senhor, né? E o amor ao próximo acima do amor de si mesmo. Então, essa primeira igreja antiquíssima, ela tinha um princípio de pureza, de inocência,
que era superior a todas as demais eras. E justamente por isso é narrado lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, que eles viviam no paraíso, porque o paraíso era justamente um estado mental, um estado interior espiritual que eles tinham, de forma que eles recebiam o amor e a sabedoria divinos na sua vontade e no seu entendimento, né? E por isso eles eram chamados, então, imagens de Deus, né? E eram chamados semelhanças quando eles colocavam em usos esse amor e essa sabedoria, né? A Idade da Prata é uma idade em que esse povo da Antiquíssima Igreja já tinha decaído, ou seja, já tinha então ocorrido a célebre passagem que a gente vê lá no capítulo 1 ao 6 da tentação da serpente, né? Que então a serpente, Eva representa o amor próprio do homem, né? Porque Eva não era uma mulher, é uma simbologia que está ali e que representa o amor próprio do homem. A serpente representa os raciocínios da sensualidade humana, que então prestavam mais atenções, digamos assim, nas coisas sensoriais externas, né? E então essa tentação passou para Adão, que representa o entendimento. E o entendimento desses primeiros homens, representado por Adão, caiu então nessa, digamos assim, nesta tentação representada pela serpente, né? E esse povo acabou dando mais atenção aos seus raciocínios, né? Ao invés da sabedoria que eles recebiam do Senhor. E essa sabedoria justamente representava o estado do paraíso, né? Então, em função deles terem desobedecido essa orientação do Senhor, eles então perderam o paraíso, foram expulsos do paraíso. E isso representou, então, digamos assim, a perda da sabedoria, né? E daí nós vamos dessa igreja antiquíssima para a igreja antiga, que é representado, então, pela dispensação, que digamos assim, simbolicamente representado por Noé, né? Noé, então, a própria salvação de Noé pelo Senhor do dilúvio representa o início dessa segunda dispensação, né? E essa segunda igreja, então, ela caminha, né? Assim como depois a igreja israelita também é uma outra fase, né? Quando termina a fase noética, principia a fase da judaica israelita, né? Que também tem uma série de quedas, né? E ela vai, digamos, eclodir no cristianismo, no advento do Senhor, no primeiro advento do Senhor, digamos assim, o ápice dessa queda, que é representado pela estátua vista em sonho por Nabucodonosor, é justamente a crucificação do Senhor. Então, essas fases, essas eras vão se sucedendo, do ouro, que é um metal mais precioso e mais nobre, né? Para a prata, que já não é um metal tão nobre, para o bronze, que é um metal inferior, e para o ferro, que é ainda mais inferior, e os pés, que são misturados, ferro e barro, né? Daí que o ferro representa as verdades da palavra, e o barro já representa as falsidades depois da posterior igreja cristã, quando ela então perverteu também essas verdades, né? Daí que se tornou uma igreja enfraquecida, né? E quando essa pedra, que é cortada sem auxílio de mãos, e cai e bate nos pés da estátua, toda essa estátua vem abaixo. E essa destruição da estátua representa justamente a destruição de todas as falsidades que se acumularam devido a essa decadência de todas essas eras e de todas essas igrejas que se sucederam, né? Então, quando começa o cristianismo, a primeira igreja cristã, né, há justamente um lançamento pelo Senhor, que então subjugou os infernos, né, e
e que reequilibrou o mundo espiritual, criou um novo céu, criou uma nova igreja, né? Então há novamente a esperança para uma igreja que vai surgir no futuro, né? Cujas sementes são lançadas depois, na segunda vinda, através do seu servo Emanuel Swedenborg, com as revelações que ele dá no século XVIII e que nós temos o papel hoje em dia de divulgar para a humanidade, né? Então isso seria em síntese, digamos assim, um resumo muito por cima do que são do que representa essa profecia de Daniel, né? Perfeito. E essas 4 igrejas, como é que elas se constituíam e como é que elas foram se sucedendo? Exatamente. Cada uma dessas igrejas, cada um desses povos que viveram nesses períodos, eles estavam ligados com uma parte do céu, porque no mundo espiritual, naquela época da primeira igreja antiquíssima, existia 2 céus, o céu celeste, que é o céu mais importante, que está acima do céu espiritual, e o céu espiritual, que representa o amor ao próximo, a caridade. E o céu celeste representa o amor ao Senhor acima de tudo, né? Então, os anjos do primeiro céu, aliás, do terceiro céu, que é o céu celeste, eles têm, justamente como eu expliquei antes, eles recebem essa sabedoria e esse amor no seu entendimento e na sua vontade, e daí eles colocam imediatamente isso em prática, porque eles não tinham a necessidade de raciocinar ou de meditar sobre alguma coisa, porque eles tinham uma percepção muito apurada, recebida diretamente pelo Senhor, e que os permitia ver se uma verdade era ou não verdade, né? Então eles imediatamente identificavam se uma pessoa estava agindo, por exemplo, com falsidade, né? Então eles tinham uma percepção absoluta das coisas. E isso deles é justamente dito aquele versículo que o Senhor diz assim, dizei sim, sim, não, não, né? O que passa disso vem do mal. Então essa é uma das principais características da igreja dos antiquíssimos, porque eles se comunicavam com os anjos do terceiro céu, né? E eles então recebiam essa percepção através digamos assim, da ligação que eles tinham imediata com o Senhor no seu coração, imediata através das instruções que eles recebiam com os anjos, né? A igreja, que é a segunda igreja, que é denominada Igreja Antiga, eles já não tinham mais essa percepção. Eles tinham, sim, já uma tendência para meditar sobre as coisas, para estudar primeiro as coisas e tê-las gravadas na memória, para posteriormente, com esse estudo, com essa capacidade de observação, eles então colocavam as verdades e os bens em prática. E, na verdade, eles então priorizavam mais a sabedoria do que o amor. E os antiquíssimos priorizavam o amor, e deste amor ele os levava à sabedoria, né? A igreja que depois sucedeu à igreja antiga, que é a igreja israelita ou judaica, eles já estavam ligados com os anjos do céu natural, que é o último céu, no caso em escala, o terceiro, o segundo e o primeiro ou último, ou estimo, como nós chamamos, né? E esses homens dessa igreja israelita, eles tinham como princípio maior da sua instrução justamente a obediência, porque eles amavam muito a obediência e eles nada mais gostavam do que colocar os preceitos do Velho Testamento, né, as leis dadas por Moisés no Monte Sinai. Então a tendência deles, daqueles que observavam e que faziam parte dessa igreja na época, eles tinham essa característica de obedecer às leis. Tanto é que muitas vezes isso é dito no Velho Testamento, que Moisés, então, o Senhor ordenava alguma coisa para Moisés e eles colocavam em prática,
né? Mas isso, logicamente, no primeiro tempo da igreja judaica, porque cada uma dessas dispensações também teve um período que era considerado, por exemplo, de primavera, de verão, de outono, de inverno. Por exemplo, a primavera representando o nascimento e a exuberância, né? O verão, o auge desse desenvolvimento, o outono já o declínio, né? E o inverno representando já praticamente o final da igreja e a morte daquela igreja, quando então o Senhor, sempre quando há o final de uma igreja, o Senhor providencia, geralmente com aquilo que sobrou de bom daquela igreja, ele forma uma outra dispensação, né? E, por último, que seriam as 4 eras, vem o cristianismo, e os homens do cristianismo, eles já se distinguem dos homens da igreja judaica, que eles não tinham mais tanto a capacidade de obediência, mas eles pensavam mais no dever, na obrigação que eles tinham no cumprimento das leis dadas pelo Senhor no Novo Testamento, né? Então, representam essas 4 igrejas, né? Essas 4 dispensações, elas então foram que praticamente descendo uma escada, né? E isso representa também a existência do homem nesse mundo, porque todos nós temos um momento de nascimento que representa a nossa primavera, né? Ou a nossa manhã, né? Porque é o nascer do dia, o nascer do sol, né? Depois nós avançamos para o dia, o sol ele vai até o ápice no meio-dia, né? E isso representa o princípio da sabedoria, né? O amanhecer é o amor. O meio-dia representa a sabedoria. O entardecer já representa o declínio, né, na nossa vida. E quando nós chegamos na senilidade, quando já estamos numa idade avançada, representa também a nossa morte, né? E quando nós, então, passamos dessa decadência, que nós nascemos no auge da vitalidade, da pureza, da inocência da criança, e chegamos numa idade em que nós vamos, então, indo cada vez mais num sentido de decadência física, no momento em que nós passamos para o mundo espiritual, que nós morremos, acontece o contrário, porque lá acontece que se a pessoa viveu aqui nesse mundo, dentro dos princípios do amor e da verdade para com o Senhor e o seu próximo, essa pessoa então vão se abrir as cortinas de uma eternidade cada vez mais feliz, onde a pessoa então passa a desenvolver um caminho ascendente ao invés de um caminho descendente, como foi o caso das eras da humanidade. Então, essa história que está no livro de Daniel justamente representa não só a existência do homem em particular, né, como um indivíduo, mas também a existência de toda a humanidade. E daí que o Senhor colocou em cada uma das etapas uma igreja, uma dispensação religiosa possível de ser compreendida por aqueles homens que habitaram naquele período, né, diante da capacidade espiritual que eles tinham, né? Bem, diz que o homem é uma sombra que passa, né? Então esse é o conteúdo do texto que dá a nossa efemeridade do tempo aqui na Terra e que realmente a gente tem que ter um bom trabalho, né, se comportar com dignidade, com honra e de acordo com os ensinamentos do Senhor. A última pergunta, Eduardo, qual é o significado dessa profecia de Daniel hoje, no surgimento e no desenvolvimento da nova igreja? Essa pergunta é interessante porque ela justamente vai dar um fechamento para tudo que nós falamos até agora. Porque a nova igreja, ela, segundo o que diz no livro Verdadeira Religião Cristã, de Emanuel Swedenborg, ela será a coroa de todas as igrejas que existiram antes dela e durará pelos séculos dos séculos. E este reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre.
que é o que diz em Daniel, no capítulo 2, nos versos 44. Isso significa que o Senhor colocou as sementes de uma nova igreja, que já é uma igreja espiritual. Quando ele veio nesse mundo, ele transformou a igreja judaica, que já estava, digamos, era uma igreja completamente decaída, né? Porque ela não tinha mais o princípio espiritual que os primeiros homens das antigas igrejas tinham, né? E eles tinham simplesmente a parte externa, ou seja, eles eram um representativo de igreja. Por isso que o Senhor deu para eles tantos rituais, tantas, digamos assim, tantas simbologias, tantas significações, e eles guardavam isso, e ainda guardam. Muitos que são os judeus ortodoxos, eles guardam muito a tradição, e isso é um mérito que eles têm realmente. Mas, infelizmente, isso ficou só no externo deles e não penetrou no interno deles. Tanto é que eles não tinham essa possibilidade para, talvez, uma proteção que o Senhor colocou neles para que não fosse profanado a palavra do Senhor, né? Mas depois, quando o Senhor veio nesse mundo, ela acabou sendo profanada, tanto é que ele foi morto na cruz, né? E daí, dessa, digamos assim, glorificação do humano do Senhor e da subjugação que ele fez dos infernos, que eram justamente todos esses vícios mentais que vinham das eras antigas, desde a antiquíssima igreja, porque cada vez que caía, digamos assim, muita persuasão, muitas coisas, muitas falsidades iam se acumulando, né? E segundo o acúmulo dessas falsidades, elas foram crescendo, foram se desenvolvendo e dando justamente naquilo que Daniel coloca, que é um montão de poeira, né? Que é, digamos assim, quando essa estátua é destruída, justamente é um escombro que sobra, né? E ela é então espalhada como poeira, né, pelos quatro cantos. E a nova igreja justamente é a pedra que derruba essa estátua, então representando justamente a verdade, que vai trazer uma nova iluminação para as verdades da palavra que estavam escondidas até aqui, né, nos dias de hoje. E essa verdade justamente vai combater as falsidades da igreja do cristianismo, que também entrou em decadência, né, por causa do Concílio de Nicéia, depois das bulas papais, né, de todas aquelas heresias que foram cometidas pela Igreja Católica, né, em função e que culminaram digamos assim, na própria proibição da Bíblia, né, e na substituição das coisas que eram faladas pelos homens. Então, tiraram a palavra de Deus, colocaram as ideias dos homens, né? E aí, realmente, isso representou praticamente o fim da igreja cristã no Ocidente, né? E sem contar que depois também teve a reforma, né, com Lutero, Calvino, Melanchthon, né, e que trouxe um certo alento no sentido de que eles se separaram dos católicos, mas também acabou criando outra heresia, que é a questão da divisão, né, da fé e da caridade, né, a separação entre uma e a outra, né? Então, a nova igreja justamente vem para restabelecer todas essas coisas, né? E ela é uma igreja, como dito em Daniel, que vai permanecer. A gente sabe que a nova igreja, por enquanto, é insignificante, né? E ela tem, no começo é insignificante mesmo, né? E depois ela vai ter também os 4 estágios, né? Que é o estágio primeiro do nascimento, depois a fase da instrução, né, que é a mocidade, depois a fase do seu apogeu, né, e aí a 4ª fase, que ela então vai se expandir para todo mundo, né, e ela vai se transformar realmente numa igreja que vai dominar o pensamento da humanidade. E isso realmente vai acontecer, logicamente, não se sabe em que momento, porque isso é uma coisa que vai levar ainda muito tempo, né? Então, o principal é nós sabermos que ela abre as portas para que o homem possa se desenvolver para a eternidade, sempre pensando de que essa vida, se ela for vivida
dentro dos princípios do bem e da verdade, no amor ao Senhor e ao próximo como a si mesmo, ela leva o homem para as bem-aventuranças do céu, seja qual for a sociedade que ele for viver depois dessa vida, né? E essa vivência vai ser uma vivência justamente de bem-aventuranças dentro do amor, que o amor vai, então, o coração do homem vai se abrir cada vez mais para a recepção do calor do Senhor, que é o seu amor, né? E a sabedoria, que é a sua luz. E isso vai representar justamente a libertação do homem, né? Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença do Hélio Miqueleto, né? Que a partir de hoje vai passar a fazer parte do quadro do programa Arcanos Celestes, né? E agradecer a todos vocês. Esperamos que vocês estejam novamente na próxima terça com a gente. E uma boa noite a todos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.